Olá, irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Muito obrigado a cada um que já está assistindo, que está compartilhando, que está interagindo abaixo nos comentários desta transmissão. É um novo ano, mas nós permanecemos cumprindo a nossa missão e o nosso chamado, levando a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho de Cristo. E a nossa tradicional live das sextas-feiras à noite, Conhecendo a Palavra, com o pastor Paulino. Desde já, eu quero te convidar a interagir bastante. Envie o link dessa transmissão para as pessoas que você conhece, tá bom? Ajuda a rede social a entender que esse conteúdo é valioso, é interessante e merece ter um maior engajamento. Contamos com vocês, tá bom? Vamos orar a Deus, irmãos. Vamos entregar esse momento, essa oportunidade nas mãos do nosso Senhor, para que Ele nos conduza, para que a vontade de Deus seja soberana e que nós possamos ser edificados a partir de agora, nesta oportunidade valiosa que nós temos de aprender ainda mais sobre o Evangelho de Cristo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Nós entregamos a Ti esse momento. E nós te agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, que nos permite estarmos aqui novamente reunidos em Teu nome, Senhor Jesus. Eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, a vida do pastor Paulino, que vai ministrar a Tua palavra. Capacita, usa a vida do pastor Paulino para que possa nos edificar também e nos ajudar, Pai, nos auxiliar a crescer em espírito, Pai, a crescer no conhecimento da Tua palavra. Que a Tua vontade, Pai, nos conduza conforme o Teu propósito para cada um de nós, e que tenhamos sempre, Pai, essa oportunidade de edificação, de estudo e aprendizado da Tua palavra, Senhor Jesus. Aqueles que nos assistem, Pai, independente de onde estejam neste momento, Senhor Jesus, que essa palavra, que esse estudo, que o ensino de hoje possa, Pai, fazer a diferença na vida de cada um e possa levar aspectos práticos para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã, Pai. E a nossa oração, e assim entregamos tudo a Ti, Senhor Jesus, em Teu nome, Cristo. Amém. Vamos, irmãos, aprender mais sobre a palavra do Senhor, aproveitar essa oportunidade. Lembrando, você pode deixar as suas dúvidas, pode comentar, interagir aqui abaixo e você será respondido, tá bom? Fica combinado. Pastor Paulino, a paz do Senhor, bem-vindo. Como está, meu pastor? Amado, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que foi o fim de ano? Tudo bem, tudo de bastante trabalho. É? Muito trabalho. Eu não saí, eu permaneci na comarca. Ah, tá. Muito trabalho. Foi responder direitinho no fórum lá. Permaneci na comarca, trabalhei bastante. Ganhou carta de alforria esse ano? Saiu do semiaberto por regime aberto. Bacana, graças a Deus passamos aí um Natal, né? E o fim do ano abençoado e tivemos o prazer de, depois de participar aqui da live junto com o pastor Juca e família, fomos para casa e estávamos com visita de longe, né? Lá do Paraná, né? E aí passamos o ano louvando a Deus, orando. Amém. E foi uma bênção, né? Glória a Deus. E agora já passamos aí do dia 20 de janeiro, né? Já estamos quase indo para o mês de fevereiro e é um prazer ter você comigo aí nessa live. Amém, né? pastor. Alegria, porque aqui também, assim como quem está do outro lado, aprendo muito. É só a responsabilidade que é um pouco maior, porque eu estou do lado do homem que conhece a palavra do Senhor. Então imagina a minha responsabilidade. Mas o aprendizado também, ele é único. Na realidade, assim, teve um sábio brasileiro que disse que o professor ou o mestre, ele deve estar sempre propenso a aprender e que em alguns momentos, por um lapso, ele acaba ensinando aquilo que aprende. Interessante, né? Mas muito bom. A gente aprende, troca o aprendizado e todos nós crescemos. Exatamente. Em espírito, todos nós somos edificados. Em nome de Jesus, Amém. Né? Amém, amados? Então, nesta oportunidade eu quero agradecer por você estar conosco e nós damos prosseguimento trazendo conhecimento da palavra. É claro que muito do que nós já temos falado aqui os irmãos conhecem, desde quando começamos falando sobre Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 1, quando nós falamos sobre o Bereshit bara Elohim. Então, seguimos aí um pouco com as escrituras, etc, né? E hoje nós vamos falar sobre primogenitura. O que é a tal de primogenitura
quem tem direito, quem tem deveres sobre ela, né, e a quem se aplica. Tá? Primeiramente, quero convidar você que está na sua casa para nós tomar um embasamento bíblico. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: ninguém seja imoral ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Pode vender o direito à primogenitura? Pode perder o direito à primogenitura? Pode passar o direito de primogenitura para o outro? Fique ligado que nós vamos falar isso para você hoje, aqui na nossa live, tá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Bom, vamos definir, né? Como sempre, tanto nas minhas pregações como aqui na sexta-feira, sempre é bom a gente trazer um entendimento, se não uma definição muito aprofundada, pelo menos um conhecimento assim razoável, né? Daquilo que nós queremos ministrar. E a primogenitura significa primazia, princípio ou primeiro, tá? Porém, no Velho Testamento, o que nós notamos? Que a primogenitura ela estava ligada e relacionada diretamente com o primeiro filho, né? O filho mais velho. E só o filho mais velho tinha o direito, tá, à primogenitura. Fosse ele filho legítimo ou fosse um filho ilegítimo. O que nós entendemos filho ilegítimo? Se acaso o pai, fora do seu primeiro casamento, tivesse um filho com uma concubina, que hoje nós chamaríamos de amante, fora do casamento, e aquele filho da concubina fosse o mais velho, ele teria o direito à primogenitura. Eu quero que você abra a sua Bíblia em casa, tá? No livro de Deuteronômios, capítulo 21, Deuteronômio capítulo 21, versículo 14. É isso? Vamos ver. Deuteronômio 21, versículo 17. Reconhecerá, porém, por primogênito o filho da mulher não amada. Não amada aqui no sentido não casado. Dando-lhe porção dobrada dos bens. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor. A ele pertence o direito de primogenitura. Tá? Então, nós temos um caso aí de Abraão, né? Que teve um affair com o consentimento da Sara, com uma egípcia, e nasceu o seu filho Ismael, né? O pai dos ismaelitas, que são os árabes, tá? Aí o que foi? Aí foi um deslize, foi uma pisada de bola por parte da Sara, que quis ajudar a Deus, tá? Mas aí, meus irmãos, como o filho da promessa era o Isaac, não era o Ismael, o Isaac foi grande também, foi pai de nações, né? De 12 príncipes. Mas quem herdou a primogenitura por ser o filho da promessa, dos quais vêm os judeus, temos Jesus o Salvador, temos a igreja no sangue de Cristo, na promessa de Jesus, tá? Então foi o Isaac que acabou herdando e não o Ismael, tá? Pai dos ismaelitas. Para nós hoje, amados, nós não temos direito como filhos, tá? Primogênitos relacionado com a lei, mas nós temos heranças. Tá? Nós temos heranças. Nós temos heranças quando nascemos da água e do Espírito por Cristo Jesus. Bom, nós temos herança, mas não é herança como a lei. A lei, o primeiro filho tinha direito. Hoje, todos que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador, acabam se tornando o quê? Primogênitos em Cristo Jesus. Porque Jesus é o primogênito que ressuscitou dentre os mortos. Mas vamos ver isso um pouquinho mais para frente, tá? O filho mais velho era, no caso, o agraciado por Deus. Além da porção dobrada em tudo, regalias, reconhecimento, ele também tinha deveres para com a família.
Tá? No caso, o pai viajava, o pai ia negociar longe, né? Às vezes levava o filho mais velho, aí a mãe assumia a casa junto com o segundo filho mais velho. Mas se acaso o pai fosse viajar, levasse o segundo mais velho, o mais novo ficasse, ele assumia a casa junto com a sua mãe. Assumia seus irmãos, cuidados, negócios e afazeres. Nas escrituras, amado, nós temos o registro que mais chama a atenção, justamente o que eu estava falando, foi o de Isaac. Com 160 anos, tá? Isaac, Jacó com sua mãe, prepararam aí o imbróglio e conspiraram para tomar a primogenitura do seu irmão mais velho, né? No caso aqui, o Esaú. Ainda que seu irmão, como nós lemos aqui, ó, imoral, devasso e profano, tenha vendido a sua o quê? Primogenitura. E o interessante é que quando dois homens concordassem em alguma coisa, Deus carimbava. Tinha a chancela. Tinha a chancela de Deus. Naquela época, valia o bigode do cara, na palavra. Tá? Vamos em frente. Ele é chamado disso, né, de devasso, tá? E profano, lá em Hebreus 10:16, que nós acabamos de ler. Hoje, no entanto, amados irmãos, todos temos direitos pelo sacrifício de Jesus Cristo, né, lá na cruz. Eu quero ler o Gênesis 25, do versículo 27 ao versículo 34, tá? Vou ler só um versículo que diz assim: crescerem os meninos, Esaú tornou-se perito na caça, o caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado e habitava em tendas. Então, sabe o que nós vemos aqui também? Nós vemos assim, ó, pais preferidores. A mãe que preferia o filho mais novo, porque ele ficava ali ajudando a mãe nos afazeres da casa, e vou usar assim, quadros mentais, de repente arrumando a cama, cortando legumes para a mãe, salgando a carne, fazendo fogo, arrumando os tapetes da casa, esticando as cordas da tenda, varrendo a casa, fazendo coisas por ali. O mais velho não, o mais velho, Esaú, era perito caçador, e era o querido de quem? Do papai. Então aqui nós já vemos, né, a família dividida. Mãe que gosta do mais novo, pai que gosta do mais velho. Pai, homem, macho, filho tem que ser caçador, né? Cara bruto. Tá entendendo? Que bate no peito e resolve. O outro já mais politiquinho, né? Mais politiqueirinho, ficava ali fomentando a mamãe, esse tipo de coisa. Lá na frente nós vamos ver o grande problema. Gênesis capítulo 49, e no versículo 3, nós temos assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente no quê? Em poder. Agora veja, o primogênito, ele era visto como um filho que iria e deveria assumir responsabilidades na família, auxiliando, como falei, em todas as tarefas, tá? Respeitando o pai e a mãe, acatando ordens para que seu direito fosse o quê? Assegurado. Agora olha só como esse pai aqui, tá? Como Jacó, enche a bolinha do Rubens. Tu és o meu primogênito. Daí tá tranquilo. Tem direito. Agora veja o que o pai fala dele. Minha força, primícias do meu vigor, primeiro filho, né? Aquela alegria toda de ser papai. Mais excelente em alteza, tá? Sabedoria, conhecimento, decisões. E o mais excelente em poder. E outras coisas mais que ele fala, né? Turbulento como as águas, serás o mais excelente, tá? E coisa e tal, e aí segue-se a leitura da palavra de Deus. Irmãos,
Estão acompanhando? Eu estou com a minha colinha, meu caderninho de estudos aqui. E você, está com o teu caderninho de estudos pronto? Qualquer dúvida que você tenha, põe nos comentários, tá bom? Será respondida. Põe a tua dúvida nos comentários, interage, até porque nós temos algo muito especial e que é muito, muito bom aqui na Renovar em nossas transmissões. Sabe o que é? Os irmãos interagem muito entre si aqui nos comentários. Um ajuda a responder a dúvida do outro, reforça a dúvida do outro e todos estudam juntos aqui nos comentários. E isso é maravilhoso porque nós crescemos juntos em conhecimento também. Então põe a tua dúvida, os irmãos ajudam, o pastor responde também e as irmãs da redação que estão trabalhando junto conosco aqui, respondendo a você e lhe encaminhando os versículos, as passagens bíblicas, elas também estarão interagindo contigo, tá bom? Então pode pôr a tua dúvida aqui que ela será respondida. Pastor Paulino, seguimos então com o nosso estudo e o nosso aprendizado. Amém? Bom, vamos ver, amados, algumas dos direitos que os filhos primogênitos, que era o filho mais velho, ele tinha alguns direitos, né, lá na família, lá no clã, como que ele era visto, o que ele recebia. Veja só, primeiro de tudo, ele tinha direito a uma herança familiar. Como era o filho de vigor, o filho mais forte, né? Que o pai abria a madre da mãe e ele contava com o pai, aquela alegria de ser pai, o pai contava com o filho. Então veja bem, ó, Gênesis 25, versículo 5 diz assim: Abraão deu tudo o que possuía para Isaque. Deu tudo o que possuía, ou seja, a lei da primogenitura dizia que o pai dava porção dobrada. Tomemos assim, ó. O pai tem uma certa herdade, né, uma fazenda, e essa fazenda tem, vamos dizer, 500 mil metros quadrados. E ele tem 10 filhos. Ele devia dividir em 10 partes 50 mil metros quadrados para cada filho. Mas para o primogênito, como tem direito à porção dobrada, ele vai dar quanto? 100 mil metros quadrados. Se o pai tem 100 vacas, né? 100 vacas, daria 10 para cada uma, já não vai dar 10. Né? Porque para o filho primogênito ele tem que dar quanto? 20 vacas. E assim o filho primogênito ganhava porção dobrada de alimento, de roupa, de calçado, atenção e as herdades e as heranças, tudo que ele recebia. Outra coisa, ele também recebia o direito de ter a supremacia na família. E no futuro, ele poderia se tornar, além da cabeça daquela família, quando o pai, né, se acaso o pai faltasse, e isso aconteceu com Jesus, né? Jesus tinha 18 anos quando José faleceu, e Jesus, além de ser o unigênito do pai, ele era o primogênito da sua mãe e do seu padrasto José. Então, faltando José aos 18 anos, Jesus assumiu como seu filho o quê? Primogênito. Tá? Primogênito da família. E aí ele poderia tornar-se o cabeça da família. Outra coisa, ele poderia se tornar o cabeça de toda uma tribo, que a tribo tinha seus líderes, seus cabeças, tá? Ser um líder reconhecido, tá? Porém, né? Sempre tem que ter um porém na história, né? Porém, se ele fosse relapso, ele poderia perder, ser-lhe tirado esse direito à primogenitura, né, e ser passado a outro. Nós temos isso no caso, né, de José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi para o Egito, né, e lá se tornou grande, se tornou poderoso. Depois, quando nós for ler a lista das tribos, lá no livro de Apocalipse, 2 foram retirados e José aparece. Mas José não era o primogênito, tá? Ele foi colocado lá por causa da sua obediência a Deus. E ele se tornou o quê? O maioral de toda a família. Foi quem? José. Por quê? Pela obediência. Em terceiro lugar, era abençoado pelo patriarca. Vamos ver Gênesis 27 e no versículo 4, tá? No caso, o pai, o Isaque, abençoou seu filho e disse: faze-me um guisado saboroso como eu gosto e traze-me para que eu coma
tá? Para que a minha alma se alegre e te abençoe antes que eu morra. Essa era uma palavra, né, de Isaac para o seu filho Esaú, porque ele era caçador. Quer dizer, vai, faz uma caça, vem, entrega para mim, para que eu coma e me alegre, e eu abençoe você. Por quê? Porque o seu pai queria abençoar quem? Queria abençoar ao seu filho. Né? O seu filho mais velho, ele dar o direito da primogenitura. Né? Aí ele fazia uma oração, e tudo aquilo que o pai prometia, Deus cumpria. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, meu irmão. Você que é pai, você que é mãe, você tem direito sobre a vida do seu filho, independente a idade do seu filho. Aqui já não eram mais meninos de 8, 10, 12 anos. Muitos deles estavam prestes a casar, muitos já tinham casados, tá? E então é de salutar importância que você entenda que se no passado tu usou palavras de desgraça por desconhecimento da palavra sobre a vida do teu filho ou da tua filha, e que agora está dando tudo errado, ou você diz, esse é o filho da minha vergonha, esse é a ovelha negra da família, repense o passado. O que é que você falou? Porque aquilo que você fala, tanto de bênção Deus acata. E se você usou de maldição sobre a vida do seu filho, tá? Palavras que ainda não foram retiradas, não foram perdoadas, ainda elas têm ação sobre a vida do teu filho e da tua filha. Por isso você deve fazer isso. Tá? Eu não estou falando aqui de hereditariedade. Eu estou falando aqui que você tem que abençoar o teu filho, abençoar a tua filha. Irmãos, e importante também a você que está chegando agora, você que chegou enquanto nós já estávamos com a transmissão em andamento, paz do Senhor, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Hoje o assunto abordado em nosso estudo, Conhecendo a Palavra com o pastor Paulino, é sobre primogenitura. Então deixa o teu caderninho pronto, aqui nos comentários você pode perceber que os irmãos já estão interagindo bastante, dúvidas estão sendo respondidas e você pode participar dessa interação e dessa troca de conhecimento também. Então, se você chegou ao longo da transmissão, não é problema, que bom que você está aqui conosco e passa a fazer parte do estudo a partir de agora. Relembrando, qualquer dúvida, deixa nos comentários e ela será respondida. Pastor. E também assim, ó, em quarto lugar, a liderança espiritual da família era colocada sobre a vida do primogênito. Isso, claro, faltando o pai, quando partisse o pai, né, morrendo o pai, ele assumia, tá? Se morresse pai e mãe, o direito de primogenitura era dele e ele assumia as nuances também. O que nós vemos? Nós vemos uma aliança abraâmica, tá? É confirmada sobre a vida de Isaac. Olha só, livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 24. Apareceu o Senhor naquela noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, pois eu sou contigo, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência, por amor a Abraão, meu servo. E depois nós temos no 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda e os seus servos cavaram um poço. Então veja bem, ali nós temos quem? O Isaac, né? O Isaac sendo abençoado por Deus. Mas não deveria ser Esaú, que era o primogênito. Sim, mas não se esqueçam que ele fez o quê? Vendeu o seu direito à primogenitura. Por isso que Hebreus fala, tá? Não seja imoral como foi o Esaú, que por um prato de lentilha e uma cabaça de água, vendeu o seu direito à primogenitura. Jogou fora aquilo. E essa primogenitura, se nós quiser fazer um aplicativo espiritual, é a vida espiritual. Ministério que Deus dá, dons espirituais, habilidades para proclamar a palavra, para ser bênção. Muitas vezes as pessoas abrem a mão pelo quê? Por um bocado de lentilha, tá? Um pouco de água, que significa o quê? Coisas do mundo, e acabam perdendo as maiores bênçãos que Deus tem. Que além disso tem o quê?
heranças no céu, na vida eterna, prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Quinto lugar, amado, tinha prioridade na escolha das melhores terras a serem herdadas. Gênesis 27, versículo 28. Olha só, quando o Jacó está orando. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância do trigo do mosto. Tá? Ele está orando pelo seu filho. Sirvam-se todos os povos e nações, se encurvem a ti, seu Senhor, de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoaram. Tá? E depois de Isaac acabou abençoando o Jacó, coisa e tal, aí acaba vindo quem? O Esaú. Mas daí já chega tarde, né? Porque a maracutaia que foi feita ali, né? Acabou tomando o quê? O direito da bênção. Primogenitura com bênção. Então o irmão mais novo, né? Comprou a primogenitura do Esaú e depois acabou armando a maracutaia e ficou também com as bênçãos conforme nós vemos aqui em Gênesis. Aí chegando o Esaú lamenta. Olha só, 27, no versículo 36, a palavra de Deus diz assim, ó, vamos ver? Disse Esaú, não se chama ele com razão Jacó? Sabe o que significa Jacó, meu querido? O enganador, o burlador, o 171. Tanto é, pastor, depois eu quero que aproveite essa oportunidade para responder sobre, no momento em que o nome de Jacó ele é transformado, ele é mudado para Israel, algumas pessoas têm a dúvida de o porquê isso aconteceu, e aí fica a explicação também interessante tocar nesse assunto, pastor. Então veja bem, ó, disse Esaú, não se chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou, tomou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Disse ainda, não reservaste bênção alguma para mim? Veja só como é que funciona, como funcionavam as coisas naquele período, né? Daí, do versículo 37, do 38 ao 41, tá? O seu pai o abençoa. Mas diz que ele ia morar no deserto, que ele ia viver pela espada dele, que ia andar nos lugares áridos, etc, etc, etc. Mas ele acabou sendo mais tarde o que? Pai de 12 príncipes, que são os árabes nos dias de hoje. E diria alguém, é uma pedra de tropeço, aonde? No sapato dos judeus. Nada contra os irmãos árabes, mas a Sara armou essa para Abraão, né? E acabou o quê? Acabou acontecendo. Porém, o seu irmão, né, o Esaú, já havia vendido a primogenitura e agora havia sido enganado por Rebeca e por Jacó no que se refere à bênção, né? Porque o pai já era quase cego, não enxergava praticamente mais nada, tocou no espelho ali que prepararam armaram legalzinho, e ele disse, a voz e o cheiro é de Esaú. Tá entendendo? Mas eu tocando aí verdadeiramente é Esaú, vou te abençoar. Tá? Em quinto lugar, ou seja, em sexto lugar, ele tinha um nome reconhecido na terra, tá? Entre os grandes. Olha só, Gênesis capítulo 12, versículo 2. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Senhor falando para Abraão. Agora veja 18. O que nós temos 18? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele será bendita todas as nações da terra. Tá? Seu pai teve Abraão, e Abraão, tá? Sendo o mais velho, Deus disse que ele ia ser um grande homem, grandes nações iriam nascer dele, e todas as nações da terra serão benditas em ti. Quer dizer, todas as nações quem? Os que iriam se converter, tá? A igreja nos dias de hoje. Sétimo, ele tinha o poder sobre os inimigos e ele exercia domínio sobre a vida dos seus inimigos. Capítulo 22 de Gênesis,
e o versículo 17. Deveras te abençoarei grandemente e multiplicarei a tua descendência, tá? Como as estrelas do céu e como a areia que está no mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos teus inimigos. Quer bênção maior do que essa? Pai no leito de morte dizer, tu vai ser grande assim, assim, e tu vai dominar os teus inimigos, o que era de suma importância naquela época. Sabe por quê? Porque quando você dominava os teus inimigos, além de você tomar o território, tá, você tinha direito sobre mulheres, filhos, escravos, fontes de água, e uma grande coisa, levava os deuses do inimigo. O que era uma quebra, tá entendendo? Moral e espiritual. Porque o inimigo sem os teus deuses, ele ficava o quê? Abandonado à sorte do seu inimigo que tomou o seu direito. E aqui está dizendo que ele teria domínio sobre os inimigos. Outra coisa, liderança sobre a família, tribos e nações. Gênesis capítulo 27 e no versículo 29. Sirvam-te todos os povos, nações, e encurvem-se a ti. Seja senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem perante ti. Malditas sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam aqueles que te abençoarem. Mas por que fala aqui? Os filhos da tua mãe. Primeiro fala irmãos, e depois filhos da tua mãe. Por quê? Você sabe, irmãos? Você sabe? Vamos lá, hein? Comentários liberados. Deixem aqui, então, o que vocês acreditam. O porquê? Sabe? Responde aqui nos comentários. Agora, na sequência, o pastor Paulino vai responder, mas como nós sabemos que nós temos irmãos muito interativos, que ajudam uns aos outros, geralmente nós temos irmãos que respondem aqui também e colaboram muito com o nosso estudo. Então, deixa aqui. Você sabe o porquê? Então responde pra gente aqui nos comentários. Pastor Paulino. Há 2 lives atrás, eu fiz uma pergunta sobre aonde teve Jesus, né? Nos 3 dias que ele esteve morto. Né? Se você olhar no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 em diante, o que diz a palavra? Diz assim, João falando, quando eu ouvi, aquele que falava atrás nas costas dele, caí a seus pés como um morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, o alfa e o ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego, e ômega, a última. Tá? Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. O que significa? Significa que Jesus desceu lá no inferno, tá? E que o Senhor Jesus tomou as chaves da morte e do inferno, e que o Senhor pregou a palavra em espíritos em prisão. O Senhor ministrou para espíritos em prisão, que estavam acorrentados lá no inferno, trouxe a mensagem da palavra de Deus para que eles tivessem o conhecimento de que Jesus, tá, era o Senhor e que ele estava agora vencendo a morte e o inferno. Tá? Olha só, 1 Pedro capítulo 3 e no versículo 19. 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. E estou respondendo a pergunta. Olha só, o que diz a palavra? 18 na parte B. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado em espírito, no qual foi e pregou os espíritos na prisão, o qual no outro tempo foram rebeldes, quando da longanimidade de Deus, na longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Naquela poucas pessoas entraram, a não ser somente 8. Na verdade, Jesus não foi lá pregar para os espíritos em prisão, esses espíritos que nós acabamos de falar, lá de Noé capítulo 6, para a salvação.
mas ele foi pregar e anunciar que ele era o Senhor, tá? Porque ele morreu na carne, mas aqui temos que notar que não no espírito. Por isso que tem pessoas que não entendem, mas Jesus morreu. Inclusive teve até um grande líder mundial agora esses tempos, que pegou um livrinho, que imagino eu que fosse uma Bíblia, e disse aqui, esse livro aqui é o livro da derrota de Deus. O livro da derrota de Deus, que Deus foi derrotado. Porque Jesus morreu na cruz. Jesus perdeu na cruz. Por favor, meu amigo, leia a palavra. Olha só o que diz a palavra. Ele, na verdade, foi morto na carne. No que tange a carne, Jesus morreu. Na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, foi enterrado antes que viesse o domingo, aliás, o sábado judaico, ficou sábado e ressuscitou domingo pela manhã. Mas, morto na carne, mas vivificado no espírito, no qual foi e pregou espíritos em prisão. Tá? Então, a Bíblia não é o livrinho da derrota de Deus. A Bíblia é o livro da vitória de Jesus na cruz. O problema é se Jesus tivesse morrido em pecado, aí ele estava no inferno. Que a Bíblia fala da segunda morte. Tem a primeira morte dos santos que vão ressuscitar na vinda de Jesus no arrebatamento. E depois da segunda vinda de Jesus, que nós já falamos aqui, vai haver ressurreição daqueles que morreram em pecado para a condenação eterna. Se Jesus morre em pecado, nós estava o quê? Perdido no mato sem cachorro. Porque Jesus não serviria como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele morreu na carne, aqui está a palavra, mas foi vivificado no Espírito. E no Espírito ele desceu lá no Hades e pregou. Então essa é a resposta de 2 lives atrás, pedindo aonde Jesus esteve nos 3 dias que morreu. Está respondido, meu amado. Tanto é que Paulo disse que se não fosse a ressurreição, não haveria evangelho a ser anunciado, não haveria o porquê da nossa missão. Então Paulo havia dito isso. E agora o pastor Paulino também responde essa dúvida, e uma declaração dessas deixa evidente que não há nada além de conhecimento que não seja carnal, porque qualquer conhecimento espiritual voltado para a palavra do Senhor que você tenha, e você tem um relacionamento próximo com Cristo, e você conheça a palavra, estude a palavra, você sabe que uma declaração dessas não tem o menor fundamento, ela não tem base alguma, e é puramente, simplesmente uma declaração carnal, que não faz sentido, e o pastor Paulino bem explicou aqui. Mas eu quero saber de você. Está acompanhando o estudo? Está conseguindo se localizar? Tem alguma dúvida? Lembrando que você pode comentar para ter as suas dúvidas respondidas aqui também em nossa live. Se você acabou de chegar, se você já estava conosco, o assunto de hoje é primogenitura. É sobre isso que o pastor está ministrando. Pastor. Amados, então esses eram alguns dos direitos, né, que tinham os primogênitos, né? De ser líder, assumir o lugar do pai, receber porção dobrada, ser reconhecido, se tornar o cabeça da tribo e, afinal, ser um homem, né, bem visto lá no seu bairro lá, como é que eu diria, na sua cidade, entre as tribos, tá? Bom, o que nós temos que ter, irmão, é bem claro, que nem sempre os primogênitos eram os que se destacavam, tá, na família, embora tivesse o amparo bíblico. Essas escolhas do primogênitos e direitos passavam pelo crivo de Deus. Instituiu Deus o direito à primogenitura? Instituiu. Mas havia momento que o camarada só pisava na bola. Veja bem, Caim era o mais velho, não era o mais velho Caim? Entre Caim e Abel não era o mais velho? Não foi o primeiro que Adão e Eva tiveram quando saíram do jardim? Sim. Olha lá, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Conheceu Adão a Eva, e o que aconteceu? E ela gerou Caim. Porém, Caim, no seu coração maligno, no seu coração mau, na sua má índole, tá?
porque ele era do maligno. O que diz a palavra? Ele acabou o quê? Assassinando o seu irmão, né? Matou o seu irmão. Diz lá no 1 João 3,12, eu vou ler aqui para vocês, 1 João capítulo 3, versículo 12, diz assim, ó: não seja ou não sendo como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e de seu irmão era o quê? Justa. Foi quando trouxeram as ofertas para Deus, o Abel trouxe das ovelhas. E o Caim trouxe do quê? Produto do chão, né? Um era pastor de ovelhas e o outro era o quê? Agricultor. O Senhor não aceitou de Caim, primeiro por causa do seu coração, tinha uma má índole, era maligno, mau, astuto. E porque o chão estava sobre o quê? Anátema. Tá? O Senhor disse, maldito é a terra por causa de ti, porque pecaram seu pai e sua mãe. Ela produzirá cardos e espinhos e do suor do teu rosto, coisa e tal. Agora, o que nós temos? O Todo-Poderoso também, aliás, voltando um pouquinho atrás, aí o Caim mata Abel. E daí quem assume esse direito à primogenitura? O próximo irmão, quando eles começam o quê? Buscar a Deus. O próximo filho que Adão e Eva têm, eles começam o quê? A buscar a Deus. Sete. Através de Sete. Eles começam a buscar a Deus. Então a bênção veio quem? Sobre Sete. Caim em estado de maldição, porque o Senhor colocou uma marca nele, ele foi errante. O Senhor não permitiu que matasse ele, mas ele tinha uma marca. As pessoas que olhavam sabiam. Se essa marca é humana ou é espiritual, não vou entrar no mérito da questão agora. Mas Sete, eles começaram de novo a buscar a Deus através do quê? De Sete. Amado, Deus escolheu Jacó e Deus não escolheu a Esaú. Olha só, rapaz, que coisa interessante, né? O Esaú com todos os direitos e agora Deus não quer saber do Esaú e Deus acaba o quê? Escolhendo a Jacó. Romanos, capítulo 9, versículo 13. Olha só. Eu vou ler um pouquinho mais atrás, que diz assim: pois a promessa, versículo 9, é essa. Pois a palavra da promessa é essa. Por este tempo virei a Sara e ela terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem o mal, para o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá quem? O menor. Tá? Como está escrito: amei a Jacó, mas aborreci quem? A Esaú. Deus então escolheu Jacó e acabou aborrecendo quem? A Esaú, porque Esaú também não era lá. Como diria o meu falecido sogro, que é italiano, non la sei buona gente, non face bene questo. E Hebreus capítulo 12, versículo 16, acaba dizendo: ninguém seja imoral ou profano como Esaú. Porque Esaú acabou profanando o seu direito à primogenitura. Tá? E Deus, antes de vir os dois irmãos nascer, Deus já sabia que ele ia ser o quê? Profano e imoral. Ele desdenhou as coisas espirituais. Amado, fazendo um aplicativo ao nosso dia de hoje, pessoas que recebem dons de Deus, pessoas que Deus chama e coloca na mão um ministério. Isso é privilégio, ganhar almas. A palavra de Deus nos fala assim: com as riquezas do mundo nós devemos angariar vidas para o reino eterno. Porque quando as riquezas desse mundo
acabarem aqui, estes que nós vamos ganhar, nos recebam na glória. No entanto, tem gente recebendo muito de Deus e brincando com as coisas espirituais. Nós temos a passagem que o Senhor vai viajar para uma terra longínqua, chama 3 servos seus, para um dá 5 talentos, para outro dá 2 e para outro dá 1. O que recebeu 5, trabalha e ganha mais 5, são 10. O que ganhou 2, mais 2 são 4. E o que ganhou 1 enterra. Tem muita gente que o Senhor está dando um talento bonito, lindo, maravilhoso, uma capacidade dada do céu. Entenda, meu irmão, talento é Deus que dá, não é ser humano. Não é porque vão te chamar um dia na frente da tua igreja, lá vão derramar o azeitinho na tua cabeça, que você vai estar ungido e que você vai receber dom. Não, o apóstolo Paulo disse que o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu de homem. Em momento nenhum a igreja derramou óleozinho na cabeça do Paulo e o Paulo recebeu toda a inspiração da igreja. Não, de maneira nenhuma. O que diz a palavra de Deus? Que ele, servindo o Senhor, a igreja colocou a mão sobre eles e os despediu. Atos capítulo 3, do versículo 1 ao diante. E eles foram enviados pelo Espírito Santo. Ministério, dom, graça, sabedoria, conhecimento, discernimento. Palavra rema dada pelo Espírito Santo. E o que eu vejo aqui? Eu vejo Isaú brincando com as coisas espirituais. Não dando valor. Tá, eu estou com fome a ponto de morrer, me dá a lentilha aí, um pedaço de pão, sei mais lá o que. E o irmão muito sagaz disse, não, me vende teu direito de primogenitura. Vamos seguir em frente, meu amado. Aí o Senhor escolhe também José, que não era o primogênito, tá? O Senhor levantou também a Gideão com coragem para livrar Israel dos midianitas, mas ele também não era primogênito. Tá? E tendo enviado o profeta Samuel à casa de Jessé, lá em Belém, na casa de Jessé o belemita, não escolheu os primogênitos da casa de Jessé. Não escolheu, mas ele escolheu quem? Davi, o caçula, que estava lá cuidando das ovelhas, a quem ungiu como rei perante todos na sua casa. Amado, quando Deus escolhe, quando Deus chama, quando Deus capacita e Deus unge, e eu não estou falando da unção, e também não entenda que eu não estou aqui me colocando como quem sabe acima daquilo que eu devo saber. A Bíblia diz que cada um deve saber aquilo que o Senhor dá. Tá? Não é por derramar o azeite na cabeça, meu amado, que você vai estar ungido. A unção é Deus que coloca sobre nossa vida. A autoridade é o Senhor que dá. Virtude e poder também. Agora chamam Davi, e os irmãos com certeza ficam rindo de Davi. Não é o primogênito, né? Era mal visto porque ninguém sabia quem era sua mãe. E eu vou usar um termo pejorativo que se usa muito aqui na nossa região. Era filho de capoeira. Se usava muito isso há 50 anos atrás ou mais. Aquele filho que era gerado fora do casamento chamava-se filho de capoeira. Agora chamam o Davi, né? Que ele disse, eu fui gerado, a minha mãe me gerou em iniquidade. E ele diz, eu sou como um trapo de imundície. E agora, diante de todos os seus irmãos valentes, do seu pai, tá? De todos os empregados, Samuel faz o quê? Manda ele dobrar o joelho e derrama do azeite na cabeça dele. Essa unção, ela no Velho Testamento, ela tinha valor, porque era algo determinado por Deus. Se ungia quem? Se ungia profeta, sacerdote, sumo sacerdote, os levitas, se ungia os utensílios do templo e se ungia capitães na casa do Senhor. E a partir do momento que ele é ungido, o que diz a palavra? O Espírito de Deus toma conta dele. O Espírito de Deus vem sobre ele. Tá? Deixando claro também, pastor Paulino, que Deus tem um propósito com cada um de nós. Ou seja, e quando tocou no assunto de ministérios, muitas vezes a gente acaba cometendo o erro ou a falha por algum momento de imaginar que aquilo que nós fazemos para a obra do Senhor é tão pequeno perto do que o irmão faz que é desnecessário. Se eu faltar, se eu não for, não, tá tudo bem, não vai prejudicar.
Se foi a ti que Deus deu aquele talento, por mais simples que você acredite que ele seja, é porque é você que será usado naquela obra, naquele ministério, naquele trabalho. Então, quando Deus te chamar, não negligencie o chamado do Senhor. E também não cometa o erro de achar você. Não façamos nós o julgamento de, não, o que Deus me chamou para fazer é pequeno. Se Deus te chamou, e só pelo fato de estar trabalhando na obra do Senhor, como pode ser pequeno? Não pode ser pequeno. Então Isso que o pastor Paulino disse é interessantíssimo. Não pode ser pequeno. O que é feito para a obra do Senhor jamais será pequeno. Então que nós tenhamos sempre essa consciência também, esse discernimento. Pastor. Amém. Irmãos, Jesus Cristo, como unigênito do Pai e primogênito na sua casa, já falei que quando José morreu aos 18 anos, ele assumiu com a sua mãe Maria a casa. Além disso, Jesus é o primogênito, o unigênito do Pai Celestial, a imagem do Deus invisível, tá? E como primogênito de toda a criação. Quero ler junto com você livro de Colossenses, tá? Abra sua Bíblia. Depois lá do livro de Filipenses vem Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos ver lá? Olha só, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Veja bem, primogênito de toda a criação. Então, antes de existir criação, Jesus já existia. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E o 17, ele é antes de todas as coisas e por todas as coisas subsistem por ele. 18, e ele é a cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito de todos os mortos, para que em tudo tenha ele o quê? A preeminência. Então Jesus é o primogênito na criação, cabeça e primogênito da igreja como o primeiro que ressuscitou. E agora vamos ver aqui, meus amados, Jesus é o nosso irmão mais velho. Que benção, né? Jesus, o nosso irmão mais velho. Senhor, Salvador, autor e consumador da fé. Que tem a primazia sobre a igreja que ele mesmo comprou com o seu sangue. Ele tem direito. Fazendo de nós o quê? Herdeiros de Deus e também co-herdeiros com ele mesmo, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Amados, Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais através dos profetas, nesses últimos dias falou por nós através de quem? De seu Filho, que constituiu o herdeiro de tudo e pelo qual fez o mundo. Então Jesus é o herdeiro direto de quem? De Deus. E nós somos co-herdeiros com quem? Nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Olha só, Romanos capítulo 8, e no versículo 16 e no versículo 17, olha o que nós temos. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, logo também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos o quê? Glorificados. Tá dando para entender, meu amado? Então nós somos o quê? Herdeiros de Deus diretamente e co-herdeiros com quem? Com Jesus Cristo. Nós somos incluídos nas bênçãos de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Tá? Como família, como nações, nós somos herdeiros. Porém, nosso direito está na pessoa de quem? De Jesus Cristo, que ao ressuscitar trouxe com ele da morte do mundo, nós para a vida, pelo seu sacrifício nos fez o quê?
herdeiros através deles mesmos. Amém? Então, irmão, o direito à primogenitura era, claro, uma ação lá do passado, no Velho Testamento. E por que eu usei o Velho Testamento? Para dizer que agora Jesus Cristo, o herdeiro, aquele que tem direito à soberania, o poder em tudo, sendo ele o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, com direito a tudo que é do Pai, porque ele diz... Tá? Tudo que é do Pai é meu e tudo que meu é do Pai. E nós sendo herdeiros com Jesus, tudo que é do Pai, que está lá no céu, também é nosso. Que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros junto com o Senhor e Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, graças a Deus. Estamos gratos por essa oportunidade, por mais essa live de muito conhecimento e que nós todos tenhamos sempre a vida edificada pela palavra do Senhor. E você, conseguiu acompanhar? Que bom, tenho certeza que você fez um ótimo proveito desse ensinamento. Eu quero lembrar você, terminando a nossa live, se você tem alguma dúvida também de lives anteriores, todas elas estão salvas aqui no canal da Renovar em Cristo, tá bom? Então, lives anteriores com o pastor Paulino, lives anteriores com o pastor José Paulo, dúvidas que você tenha, você também pode esclarecer em assuntos que já foram abordados nas transmissões aqui na Renovar. Lembrando que a programação do fim de semana da nossa igreja, ela está iniciando. Então, hoje a live Conhecendo a Palavra com o pastor Paulino, nós temos também no sábado a live da Rede de Jovens, no domingo nós temos os nossos cultos. Por favor, caso você ainda não tenha preenchido a lista em que você confirma a tua presença, faça. Sabe por quê? Porque você ajuda a liderança, ajuda os irmãos a organizarem o templo, a organizarem a igreja para que todos possam cultuar sem demais problemas e também obedecendo a todas as normas que nós precisamos obedecer em termos de espaço físico, é claro, tá bom? Essas diretrizes do espaço físico também para que haja uma organização. Então, por favor. E lembrando, mantenha o PG, nós retomamos agora os nossos PGs de relacionamento, manter também o nosso PG familiar e o envio dos relatórios, que é muito importante também, então não esqueça do envio dos relatórios. O pastor Paulino vai orar para nos despedir e na próxima sexta-feira, sendo da vontade do Senhor, estaremos aqui mais uma vez para mais um momento, mais uma oportunidade de aprendizado. Pastor Paulino. Eu quero agradecer a sua presença conosco até esse momento. E, irmãos, a sua presença, é você passando o link para as pessoas, é você divulgando que vai enriquecer a nossa live. O que nós queremos é atingir o máximo de pessoas possíveis. E você pode ser um mensageiro, você pode ser também um ganhador de almas, você pode ajudar a acrescentar palavra, conhecimento, tá? Pela live, mas principalmente a tua oração, pedindo a Deus que toque na vida das pessoas. E quero trazer uma notícia. Já conversamos com o pastor Juca, né? Em breve nós vamos retomar o culto das quartas-feiras. Muito breve as quartas-feiras vão voltar, né? Vamos ver se agora, já no mês de fevereiro, nós voltamos com o culto das quartas-feiras. Nossos cultos das quartas-feiras sempre iniciava e vai continuar, né? Às 19h30 até às 20h30. O que nós vamos ter? Como sempre nós tínhamos 2 hinos, mensagem, oração pelas pessoas, tá? Por doença, enfermidades, necessidades, etc. E nós vamos dar o prosseguimento, né? Reiniciando e contamos com a sua oração. Amém, amado? Oremos por você nesse momento. Te damos graça, amado Deus, somos gratos pela vida dos teus filhos que até o presente momento estiveram conosco. Deus amado, venho pedir que tu enriqueça o coração do teu filho e da tua filha. Que a palavra que nós temos ensinada, que não é nossa, é tua, e que tu velas sobre a tua palavra, penetre fundo no coração dos teus filhos, encontre lugar de guarida, Senhor, cresça, floresça, dê frutos e esse fruto sirva para a vida eterna. Peço que abençoe a todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amado, obrigado por ter estado conosco. Beijão no teu coração, tá? Deus vos abençoe. Até a próxima sexta-feira. Tenha um fim de semana abençoado e um início de semana, segunda-feira, na bênção e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá, amado. Fique com Jesus.